Olá, turma, tudo bem? Voltamos aqui ao nosso curso novamente. Sou o professor Caio e hoje vamos falar sobre coordenadas cartesianas no sistema bidimensional. Vamos aprender um pouco sobre isso? Vamos lá? Bom, pessoal, então voltando aqui, vamos falar sobre coordenadas cartesianas no sistema bidimensional. Vamos aprender um pouco sobre o que é um sistema cartesiano e o que são essas coordenadas. Pessoal, sistema cartesiano, ou a gente pode chamar de sistema cartesiano ortogonal, ou seja, tudo que é ortogonal é que tem um ângulo de 90 graus, tá? Você tem duas retas perpendiculares. Então, sistema cartesiano ortogonal é esse aqui que vocês já devem conhecer, né? Lá da matemática básica do ensino médio. Quando você tem o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Quando você quer localizar qualquer ponto no seu sistema cartesiano, nós utilizamos um par ordenado. O que é um par ordenado? É quando você tem um ponto qualquer, no caso aqui o ponto A, e você tem as ordenadas desse par, ou seja, a ordenada em x e a ordenada em y. Então, no caso aqui, por exemplo, do ponto A, no ponto A aqui da figura, nós temos a sua coordenada em x, que é o AX, e a coordenada AY. Isso aqui seria um par ordenado. Nós temos então o sistema cartesiano ortogonal e também temos o sistema cartesiano oblíquo. O sistema cartesiano oblíquo é que aqui não é mais 90 graus, né? Agora a gente tem um ângulo aqui, ó, tá? Que é diferente desse ângulo aqui. Então, ele não é mais perpendicular ao eixo x. Nesse caso também nós podemos denominar um par ordenado da mesma forma, só que agora, quando você quer, por exemplo, localizar o ponto A, você tem que traçar as perpendiculares, tá? Essa linha pontilhada, ela tem que ser perpendicular ao eixo Y e perpendicular ao eixo X, tá? Ou seja, né, quando você... O que é perpendicular aqui? E você tem que ser, por exemplo, essa pontilhada aqui de cima tem que ser paralela à direção do eixo X, tá? E essa pontilhada aqui vertical, né, ela tem que ser paralela ao eixo Y, a direção do seu eixo Y, tá bom? É isso aí que muda no sistema oblíquo. Bom, operação de pares ordenados. Como que nós realizamos operações de pares ordenados? Nós temos a soma, a multiplicação e temos também a igualdade de pares ordenados. Como assim? Como que a gente vai somar um par ordenado? Vamos supor um ponto que eu vou chamar de A, mais um ponto que eu vou chamar de B. A soma desses dois pontos, o que vai me resultar? Você vai ter que pegar cada coordenada do ponto, no caso aqui o x1 e o y1 do ponto A, e o x2 e o y2 do ponto B. Nesse caso vai ficar, você vai sempre somar a coordenada correspondente ao eixo, ou seja, tudo que é x, você vai somar com x. Tudo que é y, você vai somar com y. Nunca você vai somar x com y ou y com x, tá? É sempre x com x e y com y. Então, para você fazer essa soma aqui, né, dos dois par ordenados, né, então vai ficar o primeiro valor, que é o valor correspondente ao x, vai ser o x1 mais o x2, né? E o segundo valor vai ser o y1 mais o y2. Isso aí seria a soma. Multiplicação. Agora, multiplicação por um escalar. Então, agora, esse alfa aqui que está fora é um número escalar qualquer. É um número qualquer, tá? Então, um número escalar qualquer pode multiplicar um par ordenado. Por exemplo, o par aqui xy, né? Então, o que acontece? Vamos desenhar aqui no sistema cartesiano. Quando você tem um y e quando você tem um x. Quando eu tenho um ponto A, por exemplo, eu tenho um ponto A aqui, ó. Tá? E eu quero achar o meu ponto A vezes um escalar alfa. O que você vai fazer? Aqui você tem a coordenada em x do seu ponto A, né? Que a gente vai chamar aqui de x e aqui de y. E as coordenadas do meu ponto Azão alfa vai ser nada mais que x alfa e y alfa, tá? Lembrando aqui, ó, que ele vai estar exatamente na mesma reta, né?
ele é proporcional, tá? Então, x-alfa e y-alfa. Você multiplica o alfa para cada coordenada, tá bom? Beleza. E quanto nós queremos encontrar, ó, desculpa, outra relação que nós temos aqui é a igualdade de pares ordenados. Como assim? Eu posso dizer que o x1, y1 é igual ao x2, y2. Ou seja, vamos supor que você tem um ponto A no sistema cartesiano, que ele está localizado no mesmo ponto que o ponto B, por exemplo. Na mesma posição, você tem o ponto A e o ponto B. Você pode utilizar a igualdade, né? Então, se está exatamente no mesmo ponto, você pode dizer que a coordenada x1, né, do ponto A é igual à coordenada x2 do ponto B. E a coordenada y1 do ponto A é igual à coordenada y2 do ponto B. Tá bom? Isso aqui é bem simples, né? Bom, e agora quando eu tenho dois pontos e eu quero achar a distância entre os dois pontos, né? Então eu tenho aqui no caso do exemplo o ponto M e o ponto N. Então N você tem o x2 e o y2 e o M você tem o x1 e o y1. São esses valores aqui, as coordenadas, né? Eu quero calcular a distância entre eles. Essa minha distância é o L. Bom, para eu calcular essa distância, o que eu tenho que fazer? Concordam comigo que essa linha na diagonal L, ela não forma um triângulo retângulo aqui, ó? Ela vai formar um triângulo retângulo, certo? Agora, para eu calcular o L, lembra lá do teorema de Pitágoras? Quando eu tenho uma hipotenusa, o L aqui no caso é minha hipotenusa, e eu tenho meus catetos, cateto 1 e aqui o cateto 2, tá? Cateto 1 e cateto 2. O meu cateto 1, ele é a diferença da coordenada y2 menos y1, né? Então, y2 menos y1 vai ser meu cateto 1. E o meu cateto 2 nada mais é que a diferença da coordenada x2 menos a coordenada x1. Então, x2 menos x1, eu vou ter o meu cateto 2. Então, qual que é o teorema lá de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Cateto 1 mais cateto 2. Eu posso dizer que o H é o meu L, o meu cateto 1 aqui no caso é o Y, né? E o meu cateto 2 está referente ao eixo X. Então, a diferença do x2 menos o x1 ao quadrado, mais a diferença do y2 menos y1 ao quadrado, tudo isso levado à raiz, eu vou ter o valor do meu L, de acordo com o teorema de Pitágoras, tá bom? Bom, você ainda tem as coordenadas polares. O que seriam as coordenadas polares? Por convenção, as coordenadas polares estão relacionadas com a angulação referente ao eixo das abscissas, onde o ângulo θ sempre irá percorrer com um sinal positivo no sentido horário. Podemos denominar uma coordenada polar da seguinte forma: A é igual a R, θ. Então, nesse caso aqui, ó, uma coordenada polar, A igual a R, θ. Onde R representa a distância polar ou nós podemos chamar também de raio vetor. E θ representa o ângulo polar. Portanto, através de qualquer coordenada polar, podemos encontrar o par ordenado correspondente da seguinte forma. Vamos supor, então, você tem aqui um eixo Y e aqui o eixo X. Sistema cartesiano, né? Eu quero saber a minha coordenada A. Eu vou ter um raio polar, tá? Então aqui eu vou ter um raio polar. E eu vou ter um ângulo θ. Aqui o meu ângulo θ, tá? Então o meu ângulo θ, pessoal, ele sempre vai percorrer no sentido positivo no ângulo horário ao meu raio vetor, tá? Então esse aqui é o meu raio vetor, esse aqui é o meu ponto A, tá? O meu raio vetor, e aqui é o ângulo θ. Como que eu vou saber, para
se eu quero transformar essa coordenada polar em uma coordenada cartesiana, o que eu tenho que fazer? Para encontrar o par ordenado da coordenada cartesiana. Concorda que eu vou ter um eixo x e um eixo y? No caso, x1 e y1. Como que eu faço para encontrar essa distância aqui, ó? Lembram lá da trigonometria? Lembram? O que significa isso? Ó, o que eu quero que vocês lembrem aí da trigonometria? Quando você tem um ângulo θ, quando você quer achar componente L do ângulo θ, você tem que fazer o valor do seu raio, né, ou L, você pode chamar de L ou R, tá? Tanto faz. E você tem que multiplicar vezes o cosseno do ângulo, cosseno de θ, ou vezes seno de θ. Quando que você vai saber se você multiplica o cosseno ou seno? Tem uma regrinha muito simples para você não se confundir com isso aí. Toda vez que a sua distância que você quer calcular, ela está com o ângulo, ou seja, tá vendo aqui o R, ó? Essa distância x, ela está com um ângulo. Toda vez que estiver com um ângulo, você vai lembrar de cosseno. Com ângulo, cosseno. Então, para achar o meu x1, vai ser o L vezes o cosseno de θ, tá? Agora, se a distância que você quer encontrar, no caso aqui do y1, ela está sem um ângulo, ó, você não tem um ângulo θ aqui, ó, isso aqui é outro ângulo. Ela está sem um ângulo, então toda vez que estiver sem o ângulo, você lembra de seno de θ, sem seno de θ. Então, o y ele vai ser igual a L vezes seno de θ, tá bom? Pessoal, vamos resolver alguns exercícios na lousa para aplicar melhor esses conceitos aí? Vamos lá? Pessoal, então voltando aqui, vamos fazer alguns exemplos aí sobre coordenadas cartesianas e polares no sistema bidimensional, né? Então, vamos lá. Questão 1. Considere os pontos A, que é 1,4, B, 2,5, C, menos 2,3, D, 2, menos 5 e alfa igual a 2 e gama é igual a 3. O que seria isso? Então isso aqui é um par ordenado, né? Em que a primeira sempre está correspondente ao eixo x e a segunda componente do meu par ordenado é correspondente ao eixo y. Aqui também x, y, xy, xy e aqui são os meus escalares, tá? Bom, o que o exercício está pedindo? Some A com B. Como que nós vamos realizar essa soma? Bom, então o meu elemento A ele vai ser 1,4, né? Que o 1 é o x e o 4 é o y. Mais o elemento B, que é 2 e 5. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Lembra que eu falei? Você sempre vai somar x com x e y com y. Então, qual que é o nosso elemento x? O 1 no A e o 2 no B. Então, vai ficar 1 mais 2, vírgula. Então, o y a gente vai somar com o elemento y do segundo ponto. Então, o 4 mais 5. O que isso vai me resultar? Vai gerar 1 mais 2, 3, vírgula, 4 mais 5, 9. Essa é a minha resposta para o primeiro caso, beleza? Vamos fazer um outro exemplo de soma? Agora eu vou somar o C com o D. Então, o que a gente vai fazer? Esse é o nosso elemento C, o nosso ponto C, né? E esse é o meu ponto D. Então, vamos lá. Menos 2,3, que vai somar com 2 e menos 5. Certo? Bom, então, menos 2 mais 2, isso aqui vai me dar menos 2 mais 2, vírgula, 3 mais menos 5, vai ficar 3 menos 5, mais com menos, menos, certo? Isso aqui vai me resultar em menos 2 mais 2, 0. Então, isso aqui vai ser 0 no meu elemento x.
e menos 5, né? Desculpa, 3 menos 5 vai ficar menos 2. Essa é a minha resposta. Que o 0 vai estar no eixo x e o y vai ser a minha coordenada no eixo y. Bom, e esse terceiro exemplo aqui? Eu quero multiplicar o alfa, meu escalar alfa, que é 2, vezes o meu ponto A, mais o meu escalar gama vezes o meu ponto B. Então, o que eu vou ter aqui, gente? Ó, o meu escalar, então, é 2, duas vezes meu ponto A, então, ele é 1,4, mais o meu escalar gama, quem que é? 3, que multiplica o meu ponto B. Então, o meu ponto B é 2,5. 2,5, certo? O que isso vai me gerar? Então, sempre a gente vai fazer x com x, y com y. Só que quando a gente tem um escalar, o que a gente vai ter que fazer com esse escalar? A gente vai ter que multiplicar cada elemento do nosso par ordenado. Então, o 2 vai multiplicar com 1 e o 2 vai multiplicar com 4. O 3 vai multiplicar com 2 e o 3 vai multiplicar com 5. Como que vai ficar a soma final disso aqui? Então, a minha coordenada x vai ser 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Vírgula. Agora eu vou para o y. 2 vezes 4 mais 3 vezes 5. Mais 3 vezes 5. O que isso vai me resultar? Vou colocar aqui embaixo, tá? 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então aqui eu vou ter 8 no meu x. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3 vezes 5, que é 15. 8 mais 15 vai ficar 23. Tá? Essa é a minha resposta. Beleza? 8 e 23. Bom, vamos para o segundo exemplo. Considere o ponto A, que é, então na sua componente x vai ser 3 menos x, vírgula, 2 menos y. E o ponto B, que é 1 e 0. Então, 1 correspondente ao x e 0 correspondente ao y. O que o exercício está pedindo? Sabendo que A é igual a B, ou seja, sabendo que o ponto A está no mesmo ponto B, ou seja, eles estão no mesmo local, né? Então eu posso igualar esses dois pontos. Dessa forma, você consegue encontrar o x e o y. Vamos fazer isso então? Então, eu sei que o A é igual a B. O que eu vou ter aqui? Quem que é meu A? Então, lembra que eu falei que a gente tem que fazer sempre x com x, y com y? Então, aqui no caso do x, o que eu vou ter? No eixo x, né? Eu vou ter o 3 menos x, que é igual a quem? Que é igual a 1. O valor correspondente ao eixo x do B. E vai ser igual a 1. E no eixo y, o que eu vou ter aqui? 2 menos y. 2 menos y, que vai ser igual a o 0. Né? Tudo isso aqui vai ser igual a 0. Dessa forma, o que nós vamos encontrar aqui? Bom, o 3 ele está positivo. Ele vai passar para lá negativo. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, vai ficar menos x é igual a menos 2. Isso aqui não é negativo por negativo? Então, nada mais é que eu dizer que o x vale 2. A gente troca o sinal, né? Negativo vai virar positivo. Beleza? Segundo caso aqui. 2 menos y é igual a 0. Então, o 2 vai passar para lá negativo. Então, vai ficar menos y é igual a menos 2. Então, o que eu vou ter aqui? Que o meu y vai ser 2 também, tá? Certo? Vou soprar lá negativo, negativo com negativo vai ficar positivo. Bom, beleza? Primeiro enunciado, segundo enunciado já estão resolvidos. Agora a gente vai para o terceiro enunciado. Considere o ponto M,
com as suas seguintes coordenadas, né? 1 e 2, então 1 para o x e 2 para o y, e n, 3 e 5. Ele quer a distância entre os dois pontos. Então lembra lá que eu falei quando a gente tem a distância entre dois pontos? Então você tem aqui, por exemplo, o eixo da ordenada y e o eixo das abscissas x. Eu quero saber a distância entre o ponto M, então esse aqui seria o meu ponto M, em que a coordenada aqui vai ser 1 para o eixo x, né? E para o y vai ser 2. Eu quero saber a distância entre o ponto N. O ponto N, a coordenada dele é 3, então mais ou menos aqui o 3. E a altura aqui vai ser o 5, né? Coordenada y, 5. Então aqui vai ser o meu ponto N. Ponto N, ponto M, eu quero saber essa distância aqui. Como que a gente faz para achar essa distância? Sabendo que é um triângulo retângulo aqui, né? Isso aqui forma um triângulo retângulo. Então a minha distância que eu vou chamar de L, eu posso falar que o L vai ser igual a... regrinha lá do Teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quais que são os meus catetos aqui, ó? Cateto 1, cateto 2. O que é um cateto 1? É o 3 menos 1, né? Então, 3 menos 1 ao quadrado, porque é o quadrado dos catetos, mais a diferença aqui agora do meu segundo cateto, que é 5 menos 2. Então, aqui vai ser 5 menos 2 ao quadrado, tá? Então, o nosso L vai ser 3 menos 1, 2. Lembrando que a raiz, quando passa para o outro lado, vira... Desculpa, quando a potência passa para o outro lado, ela vira raiz, né? Então, nós temos uma raiz de 3 menos 1, que é 2. 2 ao quadrado vai dar 4, mais 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado vai dar 9. Então, a minha raiz aqui vai ser raiz de 4 mais 9. Isso aqui vai me resultar em uma raiz de 13. Essa é a minha distância entre o ponto M e o ponto N, beleza? Vamos agora para o último enunciado, enunciado 4. O que o enunciado está pedindo? Considere a coordenada polar P, que é 15,45 graus. Ou seja, o 15 é o nosso raio vetor, né? O nosso raio vetor, e 45 graus é o nosso ângulo. Transforme P em uma coordenada cartesiana. O que a gente vai fazer então? Então, ó, desenhando aqui, ó, eu tenho aqui o meu eixo Y, meu eixo X, tá? Então, eu tenho um raio vetor aqui, ó, de 15, a distância dele é 15, tá? E eu tenho um ângulo indicando a inclinação dele. Esse ângulo, lembrando que ele vai vir aqui embaixo, né? 45 graus. Eu quero saber as coordenadas cartesianas, né? O seu par ordenado desse ponto aqui, ó, que é o meu ponto P. Vamos lá, como que eu acho essa coordenada? Eu vou ter uma coordenada correspondente em X e uma coordenada correspondente em Y, tá? Lembra lá da decomposição? Decomposição de vetores, como que a gente faz? Você vai ter que decompor essa linha em X e decompor em Y. Para você decompor essa linha, que eu vou chamar de L, né? Desculpa, que eu vou chamar de X. Então, a linha X, eu vou chamar de X, né? A coordenada X, vai ser igual a o meu raio vetor, que eu posso chamar de L, vezes, ele está com ou sem um ângulo? Ele está com um ângulo, então é cosseno de 45 graus. Né? E o Y vai ser igual ao L vezes, agora ele está sem o meu ângulo θ, né? Sem o meu ângulo de 45. Então, vezes seno de 45. Quanto que vai dar isso aqui, gente? Ó, o primeiro. Então, o meu L é 15. Quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2.
Concorda comigo que cosseno de 45 é igual a cosseno de 45? Então aqui no y eu também vou ter 15 vezes raiz de 2 sobre 2. Pessoal, aqui coincidiu porque o ângulo 45 é igual, né? Mas se fosse diferente ia dar valores diferentes também, beleza? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima.